E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e esse é o canal Cinemáticos. No vídeo passado a gente falou do Kong e do último filme lançado dele, que é com certeza o melhor até agora. Então hoje é chegado o momento de relembrar o filme que trouxe o Rei dos Monstros de volta à glória aqui no Ocidente. Sim, porque no Japão ele nunca perdeu o posto de kaiju mais amado. Aqui no Brasil, Godzilla vs Kong foi adiado de novo, surpreendendo um total de 0 pessoas. Mas em solo americano ele manteve a estreia no dia 31 de março, nos cinemas e na HBO Max. Eu gravei esse vídeo antes, então se tiver qualquer alteração, o editor deixa um recado aqui, beleza? Pra mim, a opção vai ser esperar a chegada do streaming em junho, para poder ver os dois titãs se enfrentando. E enquanto junho não chega, a gente vai revendo os filmes que já foram lançados e preparando o hype. E você, tá ansioso para ver essa briga de gigantes? Deixa aqui nos comentários para quem você tá torcendo. Não esquece de deixar o like e se ainda não é inscrito, se inscreve. Vem fazer parte dessa galera que adora tanto os filmes excelentes quanto aquelas tranqueiras tão ruins que chega a doer fisicamente. E vem comigo curtir uma das melhores versões do Lagartão, ok? Bora lá! Nosso querido Godzilla tem uma longa história no cinema, como eu já falei nesse vídeo aqui. Passando de vilão a herói, o Kaiju dos Kaijus enfrentou inúmeros inimigos e protagonizou dezenas de produções, com as mais variadas formas. E uma das mais odiadas foi o coitado do Zilla, primeira produção norte-americana que tentou transformar o Godzilla num astro internacional. Felizmente, essa tragédia foi corrigida. Com vocês, um filme tão sensacional que nem precisa de subtítulo: Godzilla. Godzilla. Um especialista em bombas volta para casa em São Francisco, mas precisa ir até o Japão ajudar o seu pai. Logo, os dois se deparam com algo inimaginável: Godzilla, o rei dos monstros, que começa uma batalha intensa com criaturas inimigas. A luta dos kaijus deixa um rastro de destruição e coloca em risco a existência da humanidade. Godzilla foi lançado em 2014 e teve um custo de 160 milhões de dólares. Arrecadou mais de 529 milhões, num sucesso muito maior do que o seu predecessor de 98. No Rotten tem aprovação de impressionantes 76% dos críticos e 66% do público. Entre os usuários do Google tem aprovação de 84%. Eita, que o Lagartão realmente conquistou a galera! Depois do fracasso do Zilla em 98, os americanos deixaram o Rei dos Monstros com os japoneses por um bom tempo. Mas as coisas mudaram em 2014, quando teve início o Monstroverso, um universo compartilhado que gira em torno do Godzilla e dos kaijus que fazem parte da mitologia dele. A nova tentativa americana de representar o Lagartão funcionou, e os fãs tiveram o prazer de ver um filme fiel ao monstro original, mas com novidades suficientes para renovar a franquia. A produção dá uma nova origem ao Godzilla, que faz sentido sem desrespeitar a ideia original dos criadores japoneses. No começo do filme temos as já famosas cenas de arquivos, com filmagens e imagens de testes nucleares antigos. Acho que não é um filme americano do Godzilla se não tiver imagens confidenciais explicando como os testes tiveram a ver com o surgimento do monstro. Só que aqui já dá para começar a notar algumas diferenças. Pelo que a gente pode ver, não foram os testes que criaram Godzilla. As imagens dão a entender que a criatura já estava ali e que, na verdade, as bombas foram usadas contra ela. O filme dá um pulo temporal e a gente acompanha uma equipe da organização Monarca. Lembra deles, do filme do Kong? Que tenta investigar uma descoberta assustadora em uma mina nos Filipinos, em 99. Aparentemente, o solo cedeu e revelou um conjunto de cavernas gigantescas, cheias de fósseis e com níveis absurdos de radiação. O cientista-chefe é o Dr. Serizawa, um especialista fascinado pelas teorias de criaturas gigantes que a Monarca estuda. Entre os fósseis, eles encontram um esporo, um tipo de casulo que parece ainda vivo, e um outro que abriu e que com certeza tinha algo assustador dentro. Do outro lado do mar, no Japão, a gente conhece Joe Brody, um engenheiro americano responsável por uma usina nuclear na cidade de Janjira. Joe mora ali com a esposa e o filho, Ford. Ele está tendo um dia bem complicado, já que os sensores da usina indicam uma série de terremotos que parecem vir das Filipinas e estão se aproximando pelo oceano. Joe está muito preocupado com a segurança da usina, e a esposa dele, que também trabalha lá, desce como equipe até o reator para verificar se está tudo bem. De repente, tudo entra em colapso. Os tremores alcançam a usina e tudo começa a ruir. O reator sofre um vazamento e isso tem consequências trágicas, uma cena de cortar o coração. A cidade inteira precisa ser evacuada às pressas. As atuações são impressionantes. 15 anos se passaram e o pequeno Ford se tornou tenente do exército americano, especialista em desarmamento de bombas. O ator que faz o Ford? Aaron Taylor Johnson, o Mercúrio do MCU, aquele do filme dos Vingadores, a Era de Ultron. Ele está voltando para casa depois de um bom tempo servindo,
e tá ansioso para reencontrar a esposa ela e o filho. Só um adendo aqui, você reparou quem é a atriz que faz a esposa dele? Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate. Caraca, o pessoal do Monstro-Verso gosta mesmo dos atores do MCU. Continuando, assim que ele chega em casa recebe uma ligação do Japão, dizendo que o pai dele foi preso e que ele precisa ir lá para ajudar. Muito a contragosto, Ford pega um avião e vai. Joe continua obcecado com o que aconteceu naquele fatídico dia e tem certeza absoluta de que estão escondendo a verdade atrás da história do acidente nuclear. O acidente afetou pai e filho de uma forma terrível e Ford tenta convencer o pai a esquecer tudo e ir embora com ele. Mas Joe sabe que não tá louco e que realmente tem alguma coisa escondida na usina. A cidade inteira foi colocada como zona de risco e ninguém pode chegar perto. Mas Joe dá um jeito de entrar e o Ford vai junto. Chegando lá, eles percebem que Joe estava certo todos esses anos. A monarca manteve a região isolada para estudar a coisa responsável por destruir a usina e que ficou hibernando lá por todo esse tempo. Agora parece que o que quer que seja finalmente acordou e está entrando em atividade de novo. A equipe do Dr. Serizawa não sabe exatamente com o que eles estão lidando, e o Joe tem informações importantes que podem esclarecer muita coisa. Mas a situação sai completamente de controle e uma criatura colossal surge causando pânico e destruição. Nesse momento, no cinema, eu quase tive uma síncope. Eu tinha visto pouquíssimos trailers do filme e não sabia quase nada sobre a trama, exatamente para ter a surpresa quando fosse assistir. Aí quando apareceu o primeiro Muto, a criatura que o Godzilla enfrenta, eu fiquei horrorizada. Como assim? Que história é essa? Esse troço nem parece com Godzilla. Mas que palhaçada é essa? Juro, eu quase saí do cinema de tanta raiva. Logo depois eu percebi que aquele não era o Godzilla, e tudo fez sentido. Mas a revolta inicial foi verdadeira. O surgimento do Muto é um verdadeiro desastre, e a criatura vai embora deixando um rastro destrutivo por onde passa. O pessoal da Monarca percebe que deveriam ter lidado com isso de uma forma diferente, e agora precisam tentar resolver tudo junto com os militares. Mas não é nada fácil, já que o Muto tem a capacidade de causar pulsos eletromagnéticos, o que dificulta bastante os esforços humanos para encontrar ele. Sem entender nada do que está acontecendo, Ford se encontra com a equipe do Dr. Serizawa e recebe explicações sobre a verdade por trás da criatura. Essa parte é bem interessante, eles conseguiram dar um jeito de passar as informações relevantes de uma forma que se encaixa perfeitamente na história. É um pouco didático, mas funciona bem. A gente descobre que essas criaturas são parte de um ecossistema muito antigo, que dominava o planeta há milhões de anos atrás. Essas criaturas ficaram escondidas em cavernas no subsolo. De novo, lembra das teorias do Randa no filme do Kong? E acidentalmente despertaram. Agora podem causar o fim da humanidade se não forem detidas. A melhor parte da explicação é quando eles dizem que a primeira aparição do Godzilla foi em 1954, a data do primeiro filme do Kaiju. Coincidência? Acho que não! Esse filme tá cheio de referências e homenagens. Aí, como se não bastasse um monstro gigante, logo aparece outro, que nasceu daquele esporo encontrado nas Filipinas 15 anos atrás. O problema é que algumas situações simplesmente desafiam a nossa suspensão da descrença. Jura que um monstro desse tamanho saiu de dentro de um depósito de lixo nuclear no meio de Nevada e ninguém, absolutamente ninguém percebeu? O lugar é guardado dia e noite, não faz sentido. Então, para salvar o dia, finalmente surge o rei da coisa toda. No meio do oceano, aparece um ser colossal para botar ordem na bagaça. Serizawa diz que aquele é o Godzilla, uma força da natureza que existe para restaurar o equilíbrio. Mas os militares não levam muita fé no que o pesquisador fala e acreditam que precisam deter todas as criaturas, incluindo o lagartão, obviamente da maneira mais errada possível. Godzilla é bem na dele e só quer restaurar a paz e voltar para casa. Ele realmente não se incomoda com os humanos, tanto que até deixa eles acompanharem ele no rolê. Os kaijus no geral não ligam para os humanos e só se preocupam em seguir com suas vidas, mas não gostam de ser atacados e revidam quando isso acontece. Normal, né? Quem gosta de ser bombardeado sem motivos aparentes? Eu acho totalmente justo. O Dr. Serizawa tenta convencer todos que Godzilla pode dar conta do recado sozinho. Os outros humanos insistem em não acreditar. E aí acontece um problema comum em filmes de monstros, o tempo excessivo de humanos em tela. Tudo bem que nesse filme essa divisão de protagonismo entre kaijus e humanos até que é bem trabalhada, mas mesmo assim as batalhas entre as criaturas deixaram um pouco a desejar. A gente quer mesmo é ver a pancadaria. Deixe que briguem. Isso aí, doutor, tá certíssimo. Muitos fãs reclamaram, e com razão, que as batalhas não são bem exploradas. Acontece bastante de começar uma luta e do nada o foco do filme passa para os humanos. Aí quando volta para os kaijus, a luta já acabou. Felizmente a batalha final é bem satisfatória. Essa versão de 2014 tem um monte de coisas que agradou bastante os fãs. Existe um respeito muito maior pela mitologia original. O Godzilla tem os poderes clássicos, como seu famoso bafo atômico, uma rajada de energia azul que ficou simplesmente épica, com os espinhos se acendendo e tudo mais.
Existem outros kaijus além do lagartão. As batalhas são intensas, destroem cidades inteiras. E é claro, morre muita gente. O filme não tem medo de mostrar toda a devastação causada pelos monstros. Os humanos não conseguem fazer nada além de correr, gritar e fugir das criaturas. Corre, negada! Os efeitos são espetaculares. O Godzilla foi criado através de captura de movimentos, e o ator que deu vida ao rei foi Andy Serkis, consagrado por outros trabalhos como Gollum, no Senhor dos Anéis, e o Caesar, da nova trilogia de Planeta dos Macacos. A movimentação dele é magistral, e em nenhum momento você percebe que tem uma pessoa dando vida ao lagartão. E é muito natural e animalesco. O Andy é realmente um mestre desse tipo de atuação. Um problema sério que pode atrapalhar a experiência de alguns espectadores é que o filme é muito escuro em alguns momentos, principalmente em algumas cenas de luta. A luminosidade é tão baixa que você precisa assistir o filme num lugar totalmente escuro para conseguir enxergar. Parece muito que fizeram isso para dar uma tapeada no CGI. Só não dá para entender muito bem o porquê, afinal o filme é muito bem feito. O Godzilla ficou incrível, muito parecido com o monstro dos filmes mais antigos, mas com uma cara de mal-humorado sensacional. Olha só essas pernas gordinhas, fofo demais. Os mutos vão deixando um rastro de destruição por onde passam, e se tem um cara que sempre está no lugar errado, na hora errada, esse cara é o Ford. Pensa num maluco muito azarado e muito sortudo ao mesmo tempo. Afinal, mesmo ficando sempre no caminho dos monstros, ele sempre sai vivo. O maluco é brabo. O Godzilla, por outro lado, até que é bem jeitosinho e evita sair pisoteando tudo. Pelo menos até os humanos idiotas atacarem ele. Aí não dá nem pra julgar, né? Por falar em cenas absurdas que testam a nossa capacidade de imersão no filme, o que dizer da cena na ponte? Presta bem atenção. Os caras simplesmente trancaram a galera no meio da ponte e depois resolveram sair atirando em tudo, quase atingindo a ponte e matando todo mundo ali. É com certeza um dos momentos mais estúpidos do filme, não faz o menor sentido. Outro momento bem sem noção é quando eles já estão evacuando a cidade que está sendo atacada pelos monstros. Do nada a gente vê essa galerinha aqui, em um escritório no alto de um dos prédios, agindo como se nada tivesse acontecido. Repare que eles não parecem estar em pânico ou tentando desesperadamente chegar a um abrigo. Eles só estão ali parados, ignorando todo o caos em volta. Ainda bem que esses momentos são bem poucos. Em 2019 foi lançada a continuação, intitulada Godzilla, Rei dos Monstros. Esse filme tinha um potencial enorme e consegue acertar quando se trata de batalhas entre kaijus. Ele introduz outras criaturas famosas como a Mothra, o Rodan e o próprio King Ghidorah, um dos maiores inimigos do Godzilla. O problema é que o arco humano nesse filme é insuportável, tedioso e desnecessário. As atuações são bem meia boca e sem emoção, e os humanos definitivamente ocupam tempo de tela demais, ofuscando a verdadeira intenção do longa, as batalhas entre os monstros. Essa produção tinha tudo para ser memorável, mas acabou se tornando apenas um capítulo de ligação do Monstroverso, uma simples introdução ao futuro da franquia. Não que seja terrível, só não é bom. Vale assistir, mas sem expectativa nenhuma. Godzilla de 2014 trouxe de volta toda a paixão pelo Rei dos Monstros de uma forma eficiente e satisfatória. O filme é muitíssimo bem feito, com efeitos bem trabalhados e ótimas atuações. O arco humano até pode ser considerado meio inútil, mas consegue fazer a gente criar essa conexão com os personagens. Todo o medo, a sensação de impotência e a luta pela sobrevivência prendem a nossa atenção. O roteiro coloca o Godzilla como um verdadeiro protetor em toda sua glória e imponência, sem receio de deixar bem claro todo o esforço e sofrimento dos seres humanos. A batalha final consegue entregar toda a ação que a gente estava procurando durante o filme. Tem alguns momentos meio constrangedores, além de outros que te deixam se perguntando, mas por que isso? Felizmente a experiência geral não é afetada, então você pode assistir sem medo. Uma ótima opção para quem curte filme de monstros, cheio de emoção e que consegue fazer muito sucesso, sem desrespeitar o Godzilla que a gente tanto ama. E essa é a nota no nosso Maravilhômetro! Sim, eu dei uma nota altíssima, porque eu amo demais o Godzilla. Eu adoro esse filme, acho de longe um dos melhores. Agora é esperar para que Godzilla vs Kong aprenda com os erros e acertos dos longas anteriores e seja tão sensacional quanto a gente espera. Não custa nada ter esperanças. Ah, e uma correção do vídeo passado do Kong. A nota do Maravilhômetro também deveria ser 9, mas eu cometi um leve engano na hora de digitar. Então fica aqui registrado que a culpa foi da roteirista, não do editor, beleza? É isso aí, cinemáticos! Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o like e compartilhar com todo mundo. Tá ansioso para ver essa batalha épica? Deixa aqui nos comentários para quem você tá torcendo. Não esquece que a gente ainda tá num momento crítico da pandemia e continue tomando todos os cuidados, hein? Segue a gente lá no Instagram e aproveita esses vídeos que eu vou deixar aqui na tela para maratonar o canal. Se você ainda não é inscrito,
se inscreve e ativa o sininho. Todo domingo 10h30 da manhã e quarta 8 horas da noite tem vídeo novo. Valeu! Ok.